Oi, oi, boa noite. Boa noite, Pami. Boa noite, psicóloga Dani. Boa noite, Cat, Eduarda. Boa noite, Pati, Andréia. Boa noite, Elidiana. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, Edi. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre o propósito do corpo. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Boa noite, Ana. Boa noite, Joyce. Boa noite, Lu. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Samira. Maia, boa noite. Sejam bem-vindos, gente. Hoje o nosso 5º episódio de Café com Milagres. Será especial, com uma convidada especial. Vamos aguardar ela entrar. Boa noite, Fran. Nossa convidada já chegou. Vou esperar o pessoal entrar e aí a gente já convida ela. Luana, boa noite. Oi, Joyce. Fala de reconquista, sobre voltar a viver uma história. Legal, legal o tema, com certeza. Boa noite, Mônica. Gente, vou chamar então nossa convidada, tá? Hoje vamos falar do propósito do corpo com a sexóloga. Sexóloga não, mas eu cheguei a notar tantas coisas que essa mulher é. Ela é bióloga, educadora sexual, especialista em psicologia e saúde. Então vamos bater um papo muito importante hoje, falar de um assunto que é tão tabu, né? E que é tão necessário para todos nós. Essa questão da sexualidade será o nosso tema de hoje. Vou chamar aqui a nossa convidada especial. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um Café com Milagres. Oi, Oi. tudo bom? Tudo bom, Mônica? Tudo. Seja muito bem-vinda. Te agradeço Obrigada. muito desde o princípio, né, de você ter sido tão receptiva com a ideia de estar aqui passando seu conhecimento. Te agradeço muito. E vamos iniciar então o nosso encontro de hoje. Te peço para que Vamos. você se apresente um pouco para o pessoal aqui, para que eles te conheçam o teu trabalho. Sim, eu estou muito contente, muito feliz, Van, com o convite. Fiquei bem feliz mesmo, porque é uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a sexualidade, até desmistificar o que é a sexualidade, né? Mas bem, eu sou bióloga, né? Eu digo que eu nasci bióloga, mas já dentro da faculdade eu achava que eu gostava de planta e bichos, e quando eu vi, eu já estava apaixonada por pessoas. E aí eu me encontrei dentro da educação sexual, porque eu vi que tinha muito potencial para transformar vidas, salvar vidas, né? A educação sexual tem esse poder e a sexualidade é uma coisa que quase ninguém entende o que realmente é, né? Muitos acham que sexualidade é sexo e sexo é Uhum. só um pedacinho, né, da nossa sexualidade. Sexualidade é tão amplo, então ter uma oportunidade para a gente conversar sobre é algo muito especial, né? Eu estou muito feliz, muito contente. Coisa boa. Estamos então. Para iniciar então a nossa conversa, eu Bom, quero saber de ti, assim, qual é o propósito então da sexualidade ao teu ver? eu acho que a sexualidade, na verdade, quando a pessoa consegue entender o que realmente é, ela começa até a olhar para ela na questão dos sentimentos, do afeto com ela mesma. Começa por aí, né? Eu sempre digo, quando você entende sobre o que é sexualidade, que é a questão de sensação, sentimentos, né? Você se reconhecer
como um corpo, né? Porque além de o que você sente, você é esse corpo, né? Ah, eu não moro só dentro do corpo. Quando eu cansar de ser Mônica, eu vou ser Vanessa. Não, eu vou ser sempre essa Mônica, eu vou ser sempre essa máquina. E quando eu consigo internalizar isso e começar a ver que essa máquina, junto com esse potencial emocional que nós temos, gente, é muita potência, né? Então, eu vejo assim que o poder, principalmente para quem começa desde pequenininho, se transforma num adulto muito mais potente, mais confiante, mais criativo, quando ativa os pilares da sexualidade, que é sentimentos, sensações, empatia, né, respeito com o próprio corpo, com o corpo do outro, e por aí vai. É bem extenso mesmo esse campo da sexualidade. Incrível. E como a gente tem uma visão muito rasa, né? E justamente por essa ideia de que é um assunto do qual não pode ser falado, é visto de uma forma vulgarizada, né? Sendo que é uma parte do nosso corpo. Como podemos vulgarizar uma parte do nosso corpo e não olhar para ela, sendo que fazemos uso dela. Todos nós fazemos uso dela, né? Exato. Então, quando tu traz essa ideia de desde cedo trazer essa educação, essa visão, tu realmente distorce a visão que temos sobre sexualidade, né? E tu falou sobre sentimentos e emoções, e eu te perguntando sobre o propósito, eu vejo justamente dessa forma, que a gente tem um corpo para sentir prazer e estender coisas boas, né? Isso. No entanto, se eu não estou bem emocionalmente, eu acabo estendendo coisas das quais eu não desejo, né? Às vezes uma mulher, falando assim mais para a área de relacionamento, que é a área que eu abordo, uma mulher às vezes fica mais estressada, mais grosseira, né? Mais controladora, né? Mais manipuladora, simplesmente porque não tem acesso a esse conhecimento de si própria, do seu corpo, da sua sexualidade, né? Exatamente. Uma coisa até interessante, Van, é que assim, ó, as mulheres controladoras, as que são muito controladoras, elas têm muita dificuldade de sentir o orgasmo. Por quê? Porque elas não conseguem relaxar o assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico, no momento do orgasmo, ele contrai o assoalho pélvico e de repente ele solta. E a mulher controladora, ela não consegue liberar. Então, a grande maioria das mulheres controladoras que estão nos ouvindo aqui, e que vão nos escutar, elas vão entender isso. Elas têm dificuldades de sentir o orgasmo ou nunca sentir um orgasmo, porque elas controlam até o assoalho pélvico delas. É bem forte isso. Isso que tu está falando, para você ver como a questão da emoção, dos sentimentos, reflete totalmente no corpo. Tu estás muito certo. Sim, a gente acha que o relacionamento o sexo é só essa coisa do corpo, mas não, ela envolve a mente, né? Às vezes tu tá ali, como tu disse, às vezes até uma preocupação, né? Uma questão não resolvida. Se tu vai ter um relacionamento, às vezes, aquela ideia do relacionamento coelho, não sei se você já ouviu esse termo, deve ter ouvido, né? Que é só para ter um descarregar, né? E aí, nesse tipo de relação, não envolve um prazer, não envolve o orgasmo realmente que traz os benefícios dos quais a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente. Eu até falo uma coisa, Van, que é muito importante. A mulher primeiro precisa gozar na mente para depois gozar no corpo. O gozar, no sentido, não é só o gozar físico final no clímax, mas o gozar de sentir prazer em tudo, tá, gente? Então, primeiro eu sinto prazer na mente, para o meu cérebro liberar o corpo. Não existe o corpo liberado sem a mente liberar ele, entende? Total. O corpo é incrível isso. Se aqui não tá funcionando, o resto não funciona de jeito nenhum. Por isso que o teu trabalho, ele é muito importante, Vanessa, mas muito importante, porque você faz, por exemplo, olha só, olha que coisa impactante essa. Gente, eu só faço sexo com quem eu admiro. Eu só faço sexo com quem eu admiro. Então, se o relacionamento não tá legal, a mulher pode fazer de tudo. Ela não vai conseguir. O cérebro não vai liberar o corpo. Você tá entendendo, Van? Então, assim, olha a importância do teu trabalho no manejo das emoções. Olha só. Perfeito. Pô, que incrível. Inclusive, eu tinha anotado que tem duas questões, né, que determinam se tu vai conseguir se entregar na hora da relação, que é a confiança e justamente a entrega, né? Tu estar ali e entregue para viver essa relação, esse momento. E qual é a importância
então, como educadora sexual, só me tira uma dúvida, é o mesmo que sexóloga? É o mesmo termo? É o Não. mesmo... Eu te apresentei em alguns stories equivocadamente, Não, então... mas as pessoas confundem bem, confundem sempre, mas assim, ó, é quase a mesma coisa, mas é que sexóloga acaba fazendo uma especialização e a base para ser sexóloga é da psicologia, tá? A psicologia ou a medicina. Como eu sou bióloga, eu não posso ser sexóloga, Ah, tá? entendi. Então, esse é o negócio. Mas, assim, o que eu estudei praticamente é a É a mesma. mesma coisa. Só às vezes, o termo que a gente não pode usar, né? Mas, Compreendi. E qual é a importância? Eu vejo que tu aborda muito isso, eu acho incrível, inclusive quero aproveitar para te validar aqui, porque eu vejo que é uma grande dificuldade dos pais de educarem os seus filhos, né? sim. Inclusive, fiz uma outra live com a Carol falando sobre sexualidade também, e como é difícil, eu não me imagino assim, tenho muito a aprender no futuro. Qual é a importância hoje, ao teu ver, de conhecermos o nosso corpo, né? Porque eu fui descobrir realmente os nomes de cada partezinha recentemente. Eu achava que era um nome para tudo que é o vulgo vagina, né? Que Sim. falam. Então, qual é a importância, assim, o que tu acredita, qual é a importância que tu vê de nos conhecermos fisicamente, sabermos as partes do nosso corpo? Gente, tem uma coisa que é muito básica, né? Quando eu consigo dominar sobre quem eu sou, sobre essa máquina que sou eu, né? Sobre o meu corpo, quando eu entendo os nomes e não tenho medo de falar, porque, assim, eu sou um ser completo, né? Eu nasci com nariz, olho, vulva, pênis, ânus, eu nasci com tudo isso. Não está guardado na gaveta como muitas mulheres imaginam que está guardado. Eu vou ali, uso, depois guardo de novo, né? Não é Uhum. assim. Nós somos um ser completo. Quando eu internalizo que eu sou tudo isso aqui, eu consigo verbalizar para o ser pequenininho, que nasceu agora, que é pequeno, que está na construção da sua sexualidade, ele entende já desde pequeno que ele é um ser completo e que é natural Perfeito. ele conviver com todas as partes do seu corpo. É super natural. O que eu falo para os pais é isso, a naturalidade vai trazer benefícios gigantescos para o ser na fase adulta. Gente, a gente vive adulto quantos anos da nossa vida? Praticamente toda a vida nossa é adulta, né? Então, quanto mais natural eu agir, mais natural ele vai lidar com as pessoas, vai respeitar o corpo do outro, porque ele respeita o corpo dele, porque ele se vê como completo, né? Então, assim, a importância Adoro a Carol, um beijo para Carol. A importância da educação sexual falada de forma positiva, os resultados, gente, eu vejo na prática, né? Eu trabalho há 18 anos com sexualidade, com educação sexual. Você vê nitidamente a criança que recebe em casa algo positivo e aquela que não tem. Ela Uhum. se transforma num adolescente, Vanessa, lutando, sabe? Guerreando com tudo e com todos, porque ela não é escutada, ela não pode falar, ela não tem canal de diálogo, ela não tem nada, né? Uhum. Então tu pensa que sofrimento você se descobrir sozinha, sem o apoio. Gente, olha só, se tem adultos aqui com filhos, hoje uma adolescente me disse, Mônica, eu tenho que perguntar para as minhas amigas, mas quem eu queria mesmo que tirasse minhas dúvidas era minha mãe, tem 16 anos. Uhum. Dói, porque, claro, a gente quer que a nossa mãe, né, tire as nossas dúvidas. Então, Sim. assim, essa tua fala é importantíssima. A gente tem que olhar e tratar tudo com uma forma mais natural possível. Mas antes, Van, é eu entender como é que eu vejo a minha sexualidade. Porque senão eu posso passar coisas negativas, né, pro serzinho. Uhum. É justamente nessa fala da mãe, muitas vezes ela não se reconhece, não, não se vê assim seriamente, né? E aí ela passa, por exemplo, de que o biscoitinho. A gente já viu Isso. casos, né? Há casos de abuso de crianças e adolescentes porque É, simplesmente não conseguem nem comunicar quando estão passando por isso, exato. porque não tratam o seu corpo com o nome realmente específico que ele tem, né? E sim dando nomes Exato. diferentes que não associam aquilo ali. A criança vem e fala, pegou o meu biscoitinho, o que que é o biscoitinho? Biscoitinho? Quem comeu o teu biscoitinho? Né? Exatamente, Isso é exatamente. Não, terrível. eu vejo exatamente assim. E se você quer, não dê nome de alimentos, Vanessa falou perfeitamente, nunca dê nome de alimentos. E se você vai falar pipi ou qualquer outro nome, já fale pipi e já fale pênis em seguida, porque ele precisa saber que o nome original é pênis.
Você quer falar um diminutivo? Beleza. Mas já em seguida fale o pênis. É importante isso, tá, gente? Vai fazer muita diferença. Incrível. Tá. E o que, ao seu ver, Mônica, muda na vida de uma mulher quando ela conhece o próprio prazer? Vamos entrar nessa ideia de prazer agora. Nossa, eu falo assim, né? Eu digo que existe uma coisa chamada ciclo virtuoso do prazer, que é até uma palestra que eu dou muito, gente, eu dou uma palestra que essa, né, ciclo virtuoso do prazer, no interior de São Paulo, porque no sul do Brasil, a gente é do sul do Brasil, é muito conservador, né? Mas no interior de São Paulo, 300 mulheres, 400 mulheres, elas são doidas para aprender sobre o ciclo virtuoso do prazer. O que que é isso? É quando a mulher resolve questionar sobre a satisfação de ser esse corpo. Qual é a satisfação que eu tenho aqui? O que eu sinto de prazer em viver esse corpo, né? Desde me vestir esse corpo, maquiar esse corpo, pentear o cabelo desse corpo, tocar o corpo passando creme, banhando esse corpo, até estimular o corpo para que ele produza os hormônios, os neurotransmissores que eu preciso, né, para regular meu humor, melhorar a minha imunidade e por aí vai. Então, assim, qual é o grau de satisfação? Quando a mulher questiona, Vanessa, ela começa a falar assim, opa, tá mais ou menos, não sei, tá indo. Quando ela abre esse espaço, ela vai buscar informação. Ela vai falar, tá, eu não aprendi muito, não importa se eu não aprendi, agora eu quero aprender, porque tem informação, tá mais fácil, e aí ela vai descobrir. E a mulher que domina o prazer, a mulher que empodera, não é que empoderar de levantar bandeira, é a mulher que escuta o que o corpo fala e dá voz para toda essa fala, que diz, não, ele não sente prazer, mas eu vou ensinar ele a sentir prazer, eu vou gostar de pentear o cabelo, eu vou sentir prazer no toque. Essa mulher melhora a autoestima, essa mulher escolhe melhor os seus relacionamentos, essa mulher tem um poder criativo no trabalho, na vida, olha, é sensacional. E essa mulher é muito mais cheia dela, né? A gente quer muito que a mulher transborde ela mesma. Ela não precisa da tampa da panela, nem a metade da laranja, né? Ela precisa dela completa. E a mulher que entende do prazer dela, é isso aí. Sentimos na tua fala. Não precisa mais Viu? nada. Mas é isso aí. Eu anotei uma frase que eu ouço assim, que elas dizem muitas vezes numa relação marido e mulher, que não gosta do jeito que o marido faz, que às vezes é muito grosseiro ou o que seja, Sim. mas aí tu questiona, tá, e como que tu gosta? Exato. Adoro perguntar isso. E aí, como é que você gosta? Não sei. E aí, você já deu a sua contribuição de carinho para o seu próprio corpo? Porque assim, gente, o que que é? Eu não falo masturbação, porque às vezes a masturbação é um nome muito pejorativo, ela já tem uma conotação muito forte. Então, para mulheres no processo de autoconhecimento, e quando a gente busca dentro da educação sexual estimular esse cérebro para que ele produza os neurotransmissores que são importantes, né? Isso é uma questão terapêutica, né? Não é só diversão, é uma coisa de saúde mesmo. Quando a gente vai trabalhar essa mulher, a gente fala da autoestimulação. Quando você toca o seu corpo, é um momento onde você declara carinho, confiança e amor por você. Então, assim, se você está dando esse momento para você com qualidade, gente, quantas mulheres não sabem nem o momento do dia, de 24 horas, qual é o momento que ela dedica para ela? Qual é o momento das 24 horas que ela sente prazer? Ah, é na hora do banho, é na hora que eu cozinho. Elas não sabem identificar. Então, na hora do toque, é o momento assim extremo de você com você mesma. Eu lembro as mulheres, Vanessa, você nasceu sozinha e vai embora da Terra sozinha. Pô, se você não cuidar dessa máquina que é você, quem vai fazer, Van? Ninguém, né? Perfeito. Isso que você falou é muito real, de durante as suas 24 horas onde você sente prazer. Essa é uma pergunta que eu Exato. faço também, né? Hoje, se fosse o último dia da sua vida, o que você fez pela sua felicidade, É né? isso, boa. Porque acaba que tá sempre naquela rotina automática de trabalho, casa, às vezes filho, né? É. E sempre se colocando em último plano, em último plano.
e muitas vezes volta só pro estético, né? Eu vou ali e acho que, Isso. eu vou ali e vou dar uma mascarada aqui no meu cabelo, alguma coisa assim, que é importante também. Mas se você Sim. não tem esse acolhimento, né? Não tem esse acolhimento que seja no toque, até mesmo na palavra, né? Muitas mulheres não se olham É. na frente do espelho, quando se olham para falar mal de si mesma, né? Para Ah, procurar os é. defeitos. Então eu vejo que esse começar a se conhecer, a buscar o prazer, ele tá no seu toque, seja um abraço em si mesmo, E- né? Às vezes eu tô Exato, ali dizendo, olha só, não, ele não me abraça, mas se abraça, né? Se abraça, faça exato. isso. E esse olhar e essa fala positiva também, eu acho que vai aumentando uma comunicação sua consigo mesmo, também vai te trazendo um prazer, né? De ser Muito. você, de se reconhecer, né? E me diz uma coisa, para que a gente, tu falou de estimulação, né? Como que isso eu vejo que é algo talvez muito novo para muitas de nós, né? Muito, muito. É. Eu vejo que, na verdade, se eu não me engano, talvez me corrija, foi em 79 que começou esse processo através de médicos E sim, para cura de depressão e outros problemas emocionais, né? Deu uma travadinha exato. aqui, eu não sei se travou pro pessoal. Tá de boa? Tá? Tá, Então, tá. Mônica, já é, apesar de já fazer muito tempo que é feito uso através da medicina, né, através dos médicos, Sim, a gente não conhecia isso justamente pelo tabu que é colocado por cima, né? Justamente tu falou da é, palavra masturbação, né, que foi pro lado pornográfico e foi. tudo mais. Mas como que é isso, então? Como começar a se descobrir? E depois logo me traz, assim, um pouco mais dos benefícios. Eu já vi que tu trouxe diversos, né? Mas Sim. especificadamente assim, para o pessoal entender. Bem, na verdade, eu até falo assim, o vibrador, né? Eu já até falo vibrador, massageador, né? Ele veio mesmo para trabalhar as mulheres que sofriam da histeria, né? Então, as mulheres histéricas, elas iam para os consultórios dos médicos, eles usavam o vibrador e aí no momento do clímax, né? Quando elas sentiam o orgasmo, liberava os neurotransmissores e aí ajudava a regular, né? Toda a questão neurológica, a questão do humor. Tinha, eram muitos benefícios. Só que naquela época eu digo, meu Deus, ainda bem que eu não vivi adulta naquela época, porque assim, imagina você ir para um consultório, fazer um Não. tratamento com vibrador, levava a sogra, ou a mãe, ou o marido, e você Nossa. entrava com a pessoa, porque não podia entrar sozinha, né, com o vibrador para ser estimulada, e o médico ficava ali estimulando, e a pessoa, o teu acompanhante, te olhando, e você ali, sabe, naquela situação íntima. Eu fiquei pensando, gente, quando eu estudei isso, falei, Senhor, ainda bem que eu nasci nos anos 79. Nasci em 79, sorte. Mas o que que aconteceu? Os benefícios são muito grandes, só que a indústria erótica viu uma forma de ganhar dinheiro. E aí que já era, né, era um tabu, óbvio, né, porque mexia com o genital, né, uma coisa. Ah, é isso aí. Ah, viu, Carolzinha? Eu sou doida para conhecer o primeiro vibrador, Carol. Um dia eu ainda quero ir lá. Gente, o que que aconteceu? A indústria erótica viu que uma forma, né, de estimular a questão do ponto G, o clitóris, aquela coisa toda. Só que a indústria pegou e colocou dentro de um pênis. Aí que a coisa zoou de Uhum. vez, aí que estragou. Imagina quem vai comprar famílias, mulheres de família casadas, quem que vai comprar um vibrador com pênis dentro para Uhum. tratar qualquer coisa que seja? Ninguém, né, Van? Ninguém. E aí por anos e anos o vibrador ficou mal visto. Gente, a fisioterapia trabalha muito com o uso dos vibradores. E aí foi assim um problema bem sério, né? Eles não conseguiam mais trabalhar, as mulheres não aceitavam. E agora, ultimamente, os abençoados perceberam que tinham que tirar a imagem do pênis. Uhum. Vou ver então, Carolzinha, vou ver. E aí, Uhum. o que que eles começaram? Gente, tá cheio de modelo de vibrador, cheio, tudo com formatos delicados, com cores delicadas, texturas delicadas que você pode usar. E a gente usa na fisioterapia, né, do assoalho pélvico principalmente, para você criar conexão com o cérebro. Mulheres que sofrem com anorgasmia, né, ou com dificuldade de sentir o orgasmo. Mulheres que nunca sentiram orgasmo usam vibradores. Mulheres que têm já um pouco de incontinência urinária,
na hora de tossir, levantar peso, ou no momento do orgasmo. Gente, isso é muito importante. Tem mulheres que sentem o orgasmo, a musculatura abre e nesse momento vaza a urina. E tem mulheres que acham que é ejaculação. Você cheira o lençol para ter certeza que não é urina, tá? Principalmente mulheres com mais de 30 anos. É muito importante. Porque existe uma disfunção sexual que é incontinência orgástica, tá? Essa incontinência também é tratada com o uso de vibrador. O vibrador, ele é um facilitador para muitos tratamentos. Tu diria pelo fato de estimular a musculatura? Seria mais ou menos isso? Sim, porque olha só, nesse caso da fisioterapia, o vibrador, hoje os vibradores têm no mínimo 5 velocidades e intensidades de ondas, né? Então, a musculatura do assoalho pélvico, ela é uma musculatura bem pesada, difícil de trabalhar. Só que ela sustenta bexiga, útero, trompas, tudo isso. Então, ela tem que ser uma calcinha, vamos dizer assim, né? Uma calcinha bem resistente. E aí, quando você usa o vibrador potente, você faz teu cérebro lembrar, opa, tem alguma coisa vibrando. E aí você começa a trabalhar essa musculatura. Tá? Tudo isso tem que ser, claro, orientado por um fisioterapeuta do assoalho pélvico, tá? Fazer pequenos movimentos vai, Joyce, na verdade só vai criar consciência, vai fazer seu cérebro lembrar que existe a musculatura, só que não vai proporcionar o fortalecimento. Gente, nós que temos mais, eu tenho 40 anos é assim, ó, é a derrocada da perda da elasticidade, do tônus, tá, da musculatura. Então a gente tem que procurar um fisioterapeuta do assoalho pélvico para que nos ensine corretamente quais são os movimentos, tá? Não dá para pegar na internet, porque é muito sério o negócio. Então, assim, o vibrador tem essa função na musculatura, e aí olhando agora a questão do orgasmo. Gente, só para vocês entenderem a questão do orgasmo. O orgasmo, ele foi criado pelo universo, tá? Porque eu acho que eu até expliquei para a Van. O ser humano acumula as tensões que vão sobrecarregando nossos ombros. E uma forma biológica que o universo criou é por meio do orgasmo, porque você libera endorfina e dopamina e relaxa. Mas, Mônica, eu não gosto de sentir esse orgasmo, eu prefiro correr, gritar, dançar. Também alivia meu estresse. Ótimo. Eu só estou dizendo que existe uma forma biológica criada no seu corpo, tá? E o vibrador faz isso. Agora, regula o humor, tá? No tratamento de depressão, mulheres com depressão, gente, é sensacional. Regular o humor, aumentar a imunidade, mulheres que têm a imunidade sempre baixa, ou oscilando, assim, é incrível como melhora a imunidade, porque inibe a produção de cortisol. Então, olha a importância do vibrador. Agora, Mônica, eu vou usar todo dia? Não, você não vai usar todo dia. Você vai usar, assim, uma vez por semana, tá? Então, assim, eu vou ficar viciada no vibrador? Não, você não vai ficar viciada, porque para cada pessoa existe um protocolo, entendeu? Existe uma forma. Claro que se você ficar só com o vibrador, você não quer mais a mão, você não quer mais o parceiro, você não quer mais nada. Você tem que usar o equilíbrio da coisa, né? O equilíbrio. Que é o que a gente falou, né, Van? A gente tinha conversado, eu tinha te falado sobre a energia vital, né? Exato. E eu pesquisei e vi que ela vem do masculino, né? Porque o homem é que gera, é através do sêmen do homem que gera vida. Então, Forte, digamos que, mas a mulher em si, não, ela só recebe isso, né? Então, em relação a isso, não teria problemas ela ter. Por isso que ela pode ter vários orgasmos dentro de uma relação só, quando o homem tem um, no máximo 2, né? Digamos assim. E olhe lá, né? Dependendo da idade, o homem leva às vezes até uma semana. Tem homens com 70, 75 anos que levam uma semana para a musculatura voltar. Gente, a mulher pode sentir múltiplos orgasmos. Isso é bom que a Vanessa falou, porque é uma dúvida, tá, Van? Porque a musculatura abre, mas ela volta. Ela perde um pouco, tá, da força. Mas ela vai assim, ó, a cada orgasmo ela vai voltando. Ela vai voltando mais fraquinha, mas vai voltando. Então, você pode estimular. Mônica, mas eu sinto uma sensibilidade. Você dá um tempinho. Você fica namorando com o seu parceiro, conversando, trocando carinho e volta a estimular.
E isso é importante, porque cada toque, cada estimulação, você libera essa quantidade de hormônio e assim, vou dizer para vocês, vai regulando, vai melhorando, vai dando... Até a pele da pessoa muda, o cabelo muda, é incrível. Os benefícios são muito grandes. Muito legal tu ter comentado sobre o equilíbrio, porque eu comecei a entender um pouco mais, também não tinha esse conhecimento, como falei, tá para muitos de nós, inclusive nós que Sim, somos do Sul, né? Como tu disse, já muda exato. um pouco quando a gente vai para São Paulo, Outra mas, coisa. mas o equilíbrio é importante falar, porque era uma dúvida que eu tinha, né? Dessa questão de tu entrar num vício e não querer mais o teu parceiro, né? Mas eu acho que É, nada substitui esse relacionamento de corpos, né? Mas quando, por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente da qual já não tá mais se relacionando com o parceiro há 6 meses, mas são sim, casados, né? Moram na mesma casa. E aí, como é que está o estado emocional dessa mulher? Ela está totalmente depressiva, né? isso com Por quê? certeza. Porque 6 meses sem um orgasmo, sem prazer, então o Isso, emocional já tá. Não só isso, mas nem isso, né? Não só isso, mas é, nem isso. Então, o que que acontece? É uma ferramenta da qual pode fazer com que essa isso, mulher reviva, né? exato, Encontre de novo o seu poder pessoal, seu poder íntimo, e aí isso, até se reconecte, logicamente, com o trabalho também, não só do físico, mas também do mental, para que ela sim, volte a ter vontade de se relacionar com o parceiro novamente, né? Às vezes exato, essa dose, porque é uma dose de energia, né? O orgasmo. Diferente de. exatamente. Eu não sei se compara a um exercício físico, ou é diferente, ou é a mesma A- coisa. O exercício físico também libera endorfina, dopamina, também tem liberação desses neurotransmissores, né? Às vezes só a diferença é tempo de liberação, né? Como chega lá e a quantidade. Mas a gente Hum, sente essa satisfação. Se for ver, no final do exercício, você tá, ai, que delícia, hum, meu, que coisa boa, né? Você tá com sim, aquilo. E é realmente, se equipara em muitos casos, sim. sim, perfeito. Ivan, E, só uma coisa que é importante falar, uma uhum, pessoa que já está 6 meses sem se relacionar sexualmente, ela com certeza tem um clima desagradável dentro de casa. Uma pessoa que vive dentro desse cenário, ela libera cortisol o tempo todo no cérebro dela e isso vai para todas as células dela. O cortisol se espalha pelo corpo dela. Então, assim, uhum, fica nítido que a pessoa não tá legal, baixa uhum, imunidade, às vezes ela tem até cândida de repetição, ela desenvolve, sei lá, várias doenças até psicossomáticas, porque o cortisol te, assim, escancara a tua imunidade para todas as uhum, doenças oportunistas. E o que eu queria uhum, dizer é que, assim, muitas vezes nesse momento, um vibrador, um massageador vem para melhorar, regular a questão do humor dela, uhum, fazer lembrar que ela é esse corpo, que ela é bonita, tal, que ela, porque o humor faz a gente, ai, tô bem hoje, vou até me maquiar, ai, gostei, olha uhum, como meu olho tá bonito. E é uhum, importante uma coisa deixar aqui para vocês que eu só faço sexo também se eu penso em sexo. Eu só faço uhum, aquilo, Vanessa, que eu penso. Então, se eu uhum, não penso nunca em sexo com meu parceiro, eu não vou fazer sexo com meu parceiro. Tá? Então eu uhum, preciso também estimular essa ferramenta que é a principal. O cérebro é o maior órgão e mais importante sexual que a gente tem no nosso corpo. Então, se uhum. eu não pensar em sexo com o meu parceiro ou com a minha parceira, não vou fazer com ele nem com ela, né? Sim. E nesse caso, assim, de um período longo e muito cortisol, às vezes quando pensa até com repúdio, né? Pensa com sentimentos Como? negativos, o que faz afastar ainda mais. Então, eu vejo que essa é uma ótima ferramenta realmente para resgatar o Sim, teu íntimo e fazer com que tu volte a se relacionar com o teu parceiro futuramente, né? Tu tem exato. alguma recomendação, assim, para quem tá aqui e também é novo esse assunto, mas quer se descobrir como começar? É importante o auxílio de um profissional? Como que funciona isso? Sim, olha, até o uso dos massageadores, você pode até pesquisar na internet. Eu recomendo até que não compre massageador, o vibrador com a pilha, tá? A pilha, as velocidades, elas se alteram rapidinho e a vida útil dele é muito pequena, né? Compra, investe um pouquinho mais, hoje está até bem mais acessível, esses que são recarregáveis, tu vai ter por muitos anos. E tem uma coisa assim, você pode comprar, existem marcas ótimas, né? Depois eu vou deixar aqui para vocês até um Insta para vocês darem uma olhada, que é da Puro Glamour. Ela também tem
tem uma linha que é da ASOS, vocês podem pesquisar aí no Rio Grande do Sul, tem todo o Brasil. A ASOS é uma marca maravilhosa. E o que eu quero falar para vocês? Desde um bulletzinho que só vibra, tentem sempre estimular não só com uma velocidade. Atenção que isso é muito importante. Uma única velocidade faz dormir as células receptoras. Então, ao invés de você sentir prazer, você vai falar, ai, que chato, não gostei, tchau. Porque aí a tua musculatura dorme, se acostuma com a única vibração. Você tem que ficar intercalando as vibrações. E aí você vai sentir que tem alguma coisa boa acontecendo. Gente, então tem os que vibram, né? Tem a varinha mágica, bullet, tem. Mas hoje no mercado tem aquele que vibra e suga o clitóris. Esses que sugam o clitóris, tem até, eles estão fazendo um teste nos hospitais de Madrid. A marca está fazendo lá com as enfermeiras que trabalham com Covid. Então, elas, no final da jornada, elas usam esse vibrador que suga o clitóris e vibra para ver qual é o nível de descanso e relaxamento delas durante a noite. De manhã elas acordam e escrevem também como é que elas se sentiram. Se realmente a dopamina deu aquela... Ai, que bom... Porque é um trabalho bem estressante, né? Então, para você ver que é usado até para jornadas que te necessita, né, uma atenção, um estresse bem considerável. Então você pode pesquisar na internet, gente, tem tantos modelos, vale muito a pena, sabe? Eu só acho que tinha que ir pro recarregável, isso sim. E quando tu falou sobre fortalecer o músculo pélvico, né? O pompoarismo também entraria nesse aspecto? O que acontece? O pompoarismo, ele é um nível acima da ginástica íntima, tá? Primeiro você tem que acordar a musculatura, criar consciência e descobrir se a sua musculatura, ela, na hora que você contrai, ela consegue relaxar de verdade. Porque eu falo para as mulheres assim, ó, contrai o músculo do ânus, porque é mais fácil. O músculo do ânus está mais superficial. Então você contraindo o ânus, você vai sentir, quando você contrai o ânus, contrai tudo. Vai contrair toda a musculatura. Então, assim, às vezes você contrai o músculo do ânus e quando você solta, você não se dá conta que você não conseguiu soltar tudo. Por isso que é importante você passar no fisioterapeuta do assoalho pélvico. Compreendi, porque aí tu vai fazer o pompoarismo que usa a bolinha, tu Nossa! pode contrair e não soltar. Não, e é perigoso, porque aí você pode causar até um problema que é fazer com que o útero venha descendo, saindo pelo canal vaginal. Então, assim, antes do pompoarismo, você tem que entender se a sua musculatura contrai certo e relaxa certo. Esse é o mais importante. Dentro da tua jornada de 18 anos, né? Dentro dessa área, tu acredita que tem algo importante que a gente não falou para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que seria importante trazer para elas? Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente, de novo, tocar no assunto é eu olhar para dentro, né, de mim, porque tem uma coisa assim que está muito no senso comum, que eu até falo para as pessoas, se você olhar e falar, aquela ali é mal amada, você está vendo mau humor? Ela lá, é mal amada. A gente tem esse péssimo hábito até de apontar as pessoas, né? A questão do ser mal amada, né, entre aspas, muitas vezes é porque a pessoa tem algum pilar da sua sexualidade mal resolvido, né? Tem alguma coisa entre a questão dos sentimentos, das relações, da sensação. Gente, questão de autoimagem tá dentro da sexualidade, porque como a gente se vê, não é como o outro vê a gente, né? Tu olha no espelho e você vê uma coisa, mas às vezes o outro tá vendo totalmente diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu olho para alguém e vejo aquilo ali tá de mau humor, é mal amada mesmo, não fala isso, não fala. Porque qualquer pilar da sexualidade, gente, é muito delicado. Então por isso que é importante você olhar para você e ver, poxa, será que eu domino quem sou eu? Esse processo de autoconhecimento, né, Vanessa? Ele é muito profundo, né? O das emoções, a questão das relações, ele é extremamente profundo. Você sabe, você trabalha com isso. Agora você imagina linkar isso a uma anatomia e uma fisiologia. É forte, né? Perfeito, é bom ter tocado nesse assunto, porque é justamente esse apontar esse julgamento, né?
que muitas vezes também diz muito sobre você mesma, né? É, Sobre, talvez você tenha um problema nessa área também, mas é muito mais fácil reconhecer no outro do que si é, mesmo, né? Eu vejo que se tu trabalha esse quem sou eu e esse amor por si mesmo, te acolhe, né? E é. percebe os teus sentimentos, trabalha, seja o teu físico, o teu mental, para elevar as tuas emoções, então tu vai conseguir te acolhendo, acolher mais o outro também, né? É sempre uma É, externalização do meu interno, né? Então, quando eu isso. reconheço que, poxa, se eu não tô muito bem, eu não consigo externalizar algo diferente, o mesmo eu vou ver no outro. Ele não está ali mal amada, ou talvez, nossa, É, acordou, né? Acordou com, como é que é? Acordou com os cornos virados hoje. é, Acho que é que falei esse termo até meio bonitinho, mas, mas o que acontece é muito exato. esse julgamento e a gente não percebe realmente como é delicado isso, né? Como a gente Não. poderia, ao olhar para nós mesmos, acolher mais o estado emocional do outro também, né? Com a empatia, da qual tu disse que também eleva nesse processo, né? Exatamente, e é uma coisa que a gente trabalha muito na educação sexual de crianças e adolescentes, é a empatia. A gente ensina muito a questão da empatia e a autoestima, porque são duas coisas que são fortíssimas e que vão fazer a diferença, né? Igual eu falei lá na frente, na vida adulta. E a gente tem que pensar que é muito fácil, né, de julgar a vida do outro e não conseguir olhar para a nossa, né? Uhum, Só que assim, né, uhum, gente, vamos parar para pensar. Não existe ninguém perfeito, né? Não existe. Quando eu levo as mulheres para uma oficina, para a gente trabalhar, por exemplo, fantasias sexuais. Eu tenho uma oficina que é só sobre fantasia sexual. Todas uhum, chegam, aí vamos arrasar, tal. Na hora que a gente vai chegar na prática, Vanessa, vamos escrever agora a nossa fantasia sexual, a pessoa não consegue escrever duas linhas. Porque trava. você se dá Uhum, conta que você fala ali, mas você também não consegue avançar. Então parece que você, uhum, para fugir da observação dos outros, você fala do outro, entendeu? uhum, Então uhum, é uhum. forte. E até é um convite até que eu faço para quem está aí. Gente, exercita. A oficina que eu faço de fantasia sexual, ela é ótima. Ela faz com que o nosso poder criativo trabalhe muito, você vai exercitar, vai fantasiar. Isso é muito legal. A gente deixa de fantasiar mais ou menos ali depois que casa, tá? Porque Uhum, desde a infância a gente fantasia o primeiro beijo, o primeiro uhum, namorado, depois o casamento, tudo a gente fantasia. Casou, a mulher para de fantasiar, entende? E uhum, quando a mulher fantasia, sabe o que ela pensa? Tô traindo meu marido. Mas uhum, não, a gente tem que pensar que às vezes, o marido, ele pode ser várias pessoas. O mesmo uhum, marido, ele pode se transformar no motorista, o teu marido pode ser um piloto de avião. Ele pode estar na uhum, sua fantasia também, né? Só que a gente tem que exercitar a nossa mente. Isso é uma coisa uhum. interessante também. Se permitir descobrir o prazer, tanto físico quanto mental, nessas histórias, né? E Isso, propor ela para o parceiro sem medo, porque eu acho que não tem muito esse medo da mulher, né? Também de propor algo que ela sente que vai ser prazeroso para ela. Normalmente ela está ali disposta a dar o é, prazer ao homem, né? A gente não foi muito exato. direcionada a sentir o prazer, né? Foi mais É, direcionada a dar o prazer. é, Então, e eu vejo exatamente. que é uma coisa bem contraditória nessa ideia, porque se eu me coloco à disposição para que o outro sinta prazer em primeiro lugar e não eu mesma, acaba que nem ele vai sentir tanto prazer assim, porque o prazer do homem, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que o prazer do homem está relacionado ao prazer feminino, né? Então, eu vejo muito que a relação sexual é uma fusão, né? Eu vejo dessa forma, uma fusão de dois corpos. E como eu trabalho a linguagem de feminino e masculino, é como se fosse uma dança, né? Que no Sim, momento que o feminino vem e ele direciona essa dança. E, sim, e, e eu tava vendo, inclusive, Mônica, acho legal comentar que a ideia imatura do homem para o sexo é de que ele tem que dar o prazer, ele tem que ir ali e é, fazer tudo que ele deu o prazer, ele tem que ser o cara, o macho é, naquela cena, né? E exato. a crença da mulher é de que ela tem que estar ali disposta a ir e ceder a tudo que for para que ele tenha esse prazer. E Exato. a ideia madura seria de que a mulher, na verdade, ela está ali para sentir o prazer e o homem está ali É, muito mais para receber do que para
fazer alguma coisa, né? Receber esse movimento feminino, receber essa... Exatamente. Uhum, Perfeito, Vanessa, perfeita colocação. Gente, nas minhas mentorias, a maior reclamação dos homens é que a minha mulher não se expressa, a minha mulher não toma uhum, iniciativa, a minha mulher entra muda e sai calada. Então, assim, uhum, gente, nós temos que aprender a verbalizar. Claro que a gente cresceu, talvez, num ciclo vicioso da culpa, que a gente não pode expressar uhum, prazer, a gente não pode expressar desejo e tudo isso. Mas pensa uhum, uma coisa, você chegar muda, calada, só um corpo caído, tirado ali, né? Na uhum, cama, deitado ali na cama. Isso aí, e sem movimento, é totalmente contrário do que você está falando, Vanessa. Não tem essa energia, essa sinergia, não tem essa troca, que é uma troca que uhum, alimenta não só um corpo, né? Mas alimenta a relação. Gente, uhum. dá sentido de pertencimento a uma relação. Né? Então, é muito importante, isso que a Vanessa falou é muito importante. A gente tem que pensar como é que eu me expresso nesse momento. Uhum, É, uhum, claro que tem uma coisa muito forte, Ivan, que a gente tem que levar em consideração que um dos fatores, que é a questão cultural e religiosa, ela uhum, foi uma que elas foram sabotadoras nessa uhum. expressão, né? A gente fica ali como mais ou menos Reprimida, né? como reprimida, Uhum, esperando uhum, passivamente. E aí você uhum. fala, ai, ninguém me dá prazer. Gente, ninguém vai te dar prazer. O prazer vive no seu corpo. A outra pessoa é um facilitador. Somente isso, né? Exato, exato. Então a importância de tu descobrir o teu próprio prazer. A gente chegou na ideia do estimulador, mas antes mesmo, se você nunca se tocou, né? Que você possa se tocar, que você possa sentir lugares do seu corpo, É, talvez que você nunca olhe. Às vezes a gente está tão voltada à imagem, né, Mônica? Vou dentro de um é, padrão, então eu vou cuidar aqui do cabelo, eu vou cuidar da sobrancelha, mas aqui eu nunca toquei no meu pescoço, eu nunca senti a minha orelha, isso, né? Então exato. esse toque é uma forma de tu se conhecer. O carinho, né? O carinho em si mesmo, se tocar. É, E, e, exatamente. e essa ideia, Mônica, que tu falou de a mulher estar ali somente um corpo, acaba muitas vezes que ainda o pior acontece, que ela está ali diariamente. Tem aquela crença de que se eu não estiver disposta todos os dias, ele vai É, procurar fora de casa, né? Tem essa crença exato. também. Ela não sabe como sentir o prazer, porque ela só tá ali para dar prazer, né? E É, não percebe que nessa crença ela nem tá dando, ela tá só sendo, como que tu disse ainda, um depósito? ela é um depósito, que é o mais escuto é isso. As mulheres falam isso. Eu sou um depósito, Mônica, eu sou um depósito. E é Uhum, verdade, né? É triste, mas é uhum, verdade. uhum. E E aí, assim, assim, né? essa situação diária, né? Aí cria o medo, a crença do medo da perda, né? Mas perder o quê, né? Tu já tá perdendo, porque tu não tá te descobrindo, né? Não tá buscando fazer isso. Inclusive, eu tenho uma Não. ferramenta dentro do meu programa, eu tenho um programa, nem cheguei a te comentar, de Ah, relacionamentos, e tem uma ferramenta que uma das pessoas que participou disse que ela ficou muito impactada, porque na hora dizia assim, uma avaliação do sexo na relação, de 0 a 10, uma avaliação rápida assim, se ela fazia mais por prazer ou por necessidade. E ela pensou assim, gente, só por necessidade. é Necessidade do forte. outro, necessidade de É não forte. perdê-lo, né? É Necessidade de forte. dar essa crença é muito forte, de eu preciso dar a Muito. ele para que ele não busque fora. Isso é uma destruição da autoestima, né? Total. Total, mas a gente tem que lembrar que isso aí vem da história da nossa bisavó, tataravó, né? A gente Uhum, cresce com essa ideia, você tem que fazer tudo para não procurar fora. Então, uhum, isso aí é o ciclo vicioso da culpa. Então, tanto é que a uhum, gente aprende que mulher que passa batom vermelho, usa saia curta, são mulheres perigosas, que são mulheres que uhum, expressam o seu desejo. uhum, Gente, não, mulher que expressa o desejo, que venham várias, né? Porque são mulheres uhum, que têm voz para falar. Então, eu uhum, tenho alunas que falam, Mônica, eu não gosto de fazer sexo nessa posição, só que eu não consigo dizer. Então, você imagina, uhum, assim, uma construção totalmente limitada, né, da sua educação, e ela vem para uma relação que ela também não tem voz, então ela sente uhum. dor, toda a relação, aí o cérebro, Vanessa, aí que vem o negócio, o cérebro vem e fala, fulana, você vai de novo fazer sexo, sendo que dói? Aí Uhum. ela fica, Mônica, eu não consigo Barreira. lubrificar. Uhum, Aí a pessoa não consigo lubrificar. Óbvio, porque você precisa uhum. mandar sangue para a região, mas para mandar sangue para o genital, o cérebro tem que liberar.
né? É o teu cérebro que libera. Então, assim, é muito forte, Vanessa, é muito forte. Você tem que ter voz. Por isso que eu falo para as mães, gente, vamos educar as crianças para terem voz, para elas poderem dizer o que que elas pensam, o que que elas sentem. Isso é muito importante. Você que tem filho, filha, que está aqui nos assistindo, pense isso. Vamos ensinar os nossos filhos, meninos, a fazer os serviços domésticos também, né? A pregar um botão. Gente, isso não mexe com a masculinidade nem com a orientação sexual de ninguém. Isso só vai fazer com que uma mulher olhe e diga, opa, não estou sozinha. Opa, posso conversar com essa pessoa também de igual para igual, porque eu também faço essa atividade. Perfeito. Eu vejo Né? que essa expressão dos sentimentos, o falar, o comunicar é um Nossa, desafio muito grande, né? muito. E como ele vai fluindo um pouquinho mais quando também tu passa a se conhecer, tu passa a ter voz, tu passa a pensar, poxa, eu sei o que eu quero, eu sei como eu gosto, então eu logo encontro uma forma de expressar isso, mas quando eu não sei, não consigo, eu só sei que não gosto, mas não sei dizer como fazer diferente, e aí acabo aceitando aquilo ali daquele jeito mesmo, né? Então, Exatamente. tem que comunicar. E as mães que não tiveram uma educação através das suas mães e agora têm filhos, né? Poderiam, então, estar buscando essa educação para passar a eles, né? Eu acho que hoje fácil acesso, inclusive Sim. no teu perfil, a gente tem muito conteúdo, né? Inclusive gratuito ali, que eu acho incrível. E eu até vi que tu fez, eu recentemente não assisti, mas tô bem curiosa para ir lá ver. Eu não sei se é tua filha, mas vi que tem uma menininha nova ali. Tu tem uma série de crianças que tu educa fantástica. Nossa, eu tenho muito filho, mas a menorzinha é minha filhada. Eu vou pegando todo mundo que aparece da família. Gente, eu faço tudo muito caseiro. Acho que é por isso que vai dando certo também. Perfeito, perfeito. Mas isso demonstra realmente que tu aplica o teu conhecimento na prática, né? Porque vira aqui dá pra pessoa fazer, mas eu evito de fazer na minha família, aí não faz sentido nenhum, né? Conhecimento e ação é poder, é transformador. As É meninas verdade. colocam. Ah, a Carolzinha já sabe, a Isadora. A Isadora tá em todas, gente. A Isadora ela, sem brincadeira, esses dias a Isadora até se disfarçou, colocou óculos de sol e mandou uma mensagem. Dinda, eu vou sair porque é muito fotógrafo na rua. Porque as pessoas escrevem muito para ela. Escrevem muito, porque a bichinha aprendeu. E o legal é que quando uma criança internaliza a mensagem, ela ensina para outras crianças. Sem meio nenhum, né? Sem Meu, bloqueio. é incrível, gente. E assim, uma criança que tem voz, você vai saber o que vai acontecer. Se ela tem babá, se ela vai na escola, você vai saber. Você vai ficar mais tranquila, né? Sinais, então, para que a gente possa fechar o nosso papo de hoje. A gente está falando agora de criança, me veio aqui na cabeça, acho importante falar alguns sinais que demonstram que é importante você buscar realmente conversar com a sua filha. Eu vejo que algumas pessoas chegam para mim hoje adultas falando, na minha infância eu era muito quietinha, né? Eu era mais introvertida. Eu vejo que esses são aspectos que demonstram uma falta, né? Principalmente nessa área, porque tu começa a desenvolver, a sexualidade está em nós, é natural do ser humano, né? Então, se tu não tem uma direção e tu começa a desenvolver, tu vai olhar de qual maneira para isso, né? Então, Exato. alguns sinais como estes, eu acho que é importante, né? De buscar uma ajuda, de dar um direcionamento. Se tu vê que teu filho é muito quietinho, você vai colocar ele em atividades extracurriculares onde ele vai se expor mais, né? Ele vai jogar uma bola em equipe, o futebol, um vôlei, em atividades assim. Mas a gente tem que lembrar que fazer terapia, ir numa psicóloga, não é feio para ninguém. Eu não sou psicóloga, mas trabalho com muitas psicólogas e psicólogos, mas com muitos parceiros. E eu só vejo ganhos, né? Quando você pode se conhecer por meio da terapia. E, Mônica, dá para ir pequenininho com criança? Dá para ir, assim como eu tenho alunos pequenininhos também. Eu acho que a mãe, quanto mais cedo estimular a sua criança, que foi o que a gente falou praticamente a live inteira, por mais que a mãe tenha essa dificuldade, às vezes, de falar e tal, quanto mais ela estimular, ela vai ver que a história dela não vai se repetir, porque geralmente o filho repete o padrão da mãe, né? Então, a gente tem que olhar e falar, poxa vida, minha vida é essa. Será que eu quero essa vida para o meu filho? Sim ou não?
né? E aí eu vou atrás de fazer diferente. Gente, dessa terra eu não levo nada, só o que ficou na minha mente e no meu coração. O resto fica tudo. Então a gente tem que fazer o que a gente puder de melhor para a gente e para os nossos, né? Isso é o mais importante. Perfeita essa mensagem, eu acho que ela se aplica a todos, desde a mãe que está ali passando para o filho, desde a Isso. menina, adolescente, ou seja, na flor, seja que idade você tem, mas você perceba, poxa, eu não tenho esse conhecimento, eu não me conheço dessa maneira, busca realmente uma ajuda e como você falou, se ainda tem essa visão de que buscar uma terapia, de buscar um psicólogo é feio, gente, feio, não existe feio, mas sim como você se sente, né? Como você se sente? Você se sente completa, você se sente feliz, você se sente realizada, você sente que você se conhece. Porque se você não sente isso, por que seria feio buscar algum profissional que pode te mostrar isso, né? Da mesma forma que quando você tá com dor, sei lá, no seu corpo, você vai no médico buscar informação porque você não sabe, é a mesma coisa, né? Então, Exatamente. ainda você tá curando a sua mente, que a gente, para trazer uma ideia final do propósito do corpo, sim, o propósito é para sentir prazer, mas de maneira alguma eu consigo usá-lo se eu não estiver usando a ferramenta que está superior a ele, que é a mente, né? Então, Perfeito. Perfeito. a mente direciona o meu corpo. Se eu estou tendo pensamentos destrutivos, negativos, emoções negativas, cortisol, que foi o que tu falou muito, isso vai trazer reações para o meu corpo e eu só vou usar ele para dor, né? Só para dor. Exatamente. Então, trabalhamos aqui e depois aqui eu vejo, ou então os dois juntos na mesma busca, né? Exatamente. É importante a gente ver que nós temos profissionais excelentes, assim como a Vanessa trabalha. Eu amei o teu perfil, Vanessa, porque isso ajuda, mas é muito, 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 muitos relacionamentos, porque hoje a gente já não tem mais paciência para estar um com o outro, para conhecer. Então, olha quantas ferramentas mil nós temos, né? Então, eu acho que valeu muito a pena. Fiquei muito feliz de estar aqui contigo. Gostei muito, foi muito produtivo. Tô aprendendo, porque eu tô vendo os teus vídeos, tô aprendendo. Até porque eu já sou casada já há 17 anos, né? Tenho 3 filhos. A minha vida também é puxada também, não é assim fácil, né? Eu tenho que lidar com endorfina, dopamina, adrenalina, não é fácil, então. E aí só tenho a te agradecer. Ainda bem que tem as ferramentas necessárias, né, para dar um auxílio. Exatamente, exatamente. Mas eu me coloco aqui à disposição para quando tu quiseres. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais também. Que esse é um assunto bem, às vezes, que a gente não quer comentar aqui, quer comentar particular. Então eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida, então, gente, vocês podem estar acessando o perfil da Mônica. Tem muito conteúdo de valor, muito valiosíssimos lá também. Para quem é mãe, para quem não é, vai se encontrar lá também. Travou um pouquinho aqui, mas eu acho que legal. Deu Travou, agora voltou. Tá. Deu. Então, voltou. Acessem, busquem, entrem em contato, porque a gente tem essa possibilidade, né? A Mônica, ela é super receptiva, então mandei mensagem para ela, ela já me retornou, eu tenho certeza que ela vai fazer isso com você também, dentro do possível, né? Porque eu acredito que são muitas mensagens para responder, mas eu sinto, a gente sente o amor quando ele exala, né? Então, satisfatório de tirar dúvidas e ver que tu tá dando uma direção para a pessoa, né? Então, eu vejo que fiquem à vontade para entrar em contato. Eu ficarei também, mais vezes. Obrigada, estou aqui à disposição mesmo. Te agradeço, Mônica. Valido muito o teu trabalho também e o teu tempo por ter vindo até aqui e dedicado pra gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, hein? Tô aqui, se vocês precisarem, ó. Beijo, Carolzinha também, hein? Um beijo. Tchauzinho.